Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando mais um Pix Notícias. Veja o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. 7 de setembro marcado por atos em todo o país. Em Garopaba, o desfile da Independência foi animado pela fanfarra que retorna após 2 anos. Na capital catarinense, pela primeira vez, desfile é realizado na Avenida Beira-Mar Continental. Nem mesmo a chuva afastou a multidão que foi de verde e amarelo comemorar os 200 anos da independência. Candidatos da Amurel recebem cartilha com as principais demandas da região. Infraestrutura é a principal deficiência de Garopaba e região da Amurel. A pedido do Ministério Público Federal, pescadores precisam cadastrar ranchos de pesca na orla da Lagoa da Encantada. Quem não se regularizar pode ter a estrutura demolida. Abandono de animais é crime. Mesmo assim, desde o início do ano, aumentou o número de bichinhos abandonados no estado. Floripa Jazz Festival anima a capital catarinense. 10ª edição do evento reúne mais de 20 atrações em 5 dias de programação. E ainda, Fabrício Garcia, artista garopabense, inaugura a exposição Redes do Invisível. Obras hiperrealistas com detalhes da cultura local estão em exposição no Espaço Cultural do BRDE. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. E começamos falando da Semana da Pátria. Celebrações ocorreram em todo o país. Em Garopaba, o desfile de 7 de setembro reuniu centenas na rua João Orestes de Araújo, no centro da cidade. O desfile foi animado pela fanfarra. A possibilidade de chuva deixou os participantes apreensivos. E apesar das nuvens cinzas e do vento típico de inverno, o clima de comemoração esquentou Garopaba. A fanfarra, que iniciou os ensaios diários em julho, fez uma bela apresentação na Rua João Orestes. O som dos tambores acompanhou as 2h30 do desfile, dando o ritmo da festa. A gente está meio apreensivo, né? Porque está muito estável esse tempo, então a gente quer tocar, só que a gente está ensaiando desde julho e agora com esse tempo, deu uma desanimada agora, mas tomara que seja só uma nuvem passageira pra gente fazer um desfile legal, né? Agradecer a todo mundo que está vindo nesse desfile, agradecer a Prefeitura, o Guto, o Prefeito Júnior, a Secretária Fernanda, por ter me dado essa oportunidade que está à frente da fanfarra de novo. E só agradecer e gratidão a todos. A garoa não desanimou as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil. Escolas, militares e instituições se reuniram aqui no centro de Garopaba para as comemorações. Tá bem emocionante, é a primeira vez que eu vou participar, o meu filho vai desfilar pelo Desbravadores. Estou bem emocionada mesmo. Quando deu a chuva a gente ficou triste, né? Achando que ia ser cancelado, mas graças a Deus parou. Tá bem legal, bem emocionante mesmo. Agora tocando o hino a gente chega a emocionar, né? É muito legal mesmo. Estou bem feliz que o meu filho vai desfilar. Preguiça de levantar cedo, né? Mas aí quando já colocou a roupa, ele já se animou. A gente chegou aqui, né? Emoção já vendo todo mundo aí, os bombeiros, a polícia, né? Os bombeiros mirim, as crianças, né, participando, sendo patriota, né? Isso é muito legal mesmo para o nosso Brasil, despertar o patriotismo, né, nas pessoas. O 7 de setembro é muito importante.
Então, tá sendo bem legal, porque eu tenho um menino de 12 anos que esperava muito esses 2 anos da pandemia para tocar na banda. Ele sempre quis desde pequenininho, porque o pai dele toca, né? E esse ano ele tá realizando praticamente um sonho dele. Daí eu tenho as crianças, que é o primeiro ano que eles estão participando, e acho bem importante, acho bem legal. E qual que era a expectativa dele para hoje? Ah, muito grande. Ele vem já há dias que eles vêm ensaiando, né? E só esperando pelo dia de hoje, e torcendo que não chovesse. Com materiais simples e muita criatividade, cada participante trouxe um pedacinho da história para contar. Hoje foi bem legal, eu fui desfilar, que a gente se organizou, eu segurei uma folha com a representação da justiça, que minha escola é a Maria da Silva Abreu, que minha turma está representando justiça. A importância é porque está representando a independência do Brasil, não só de Garopaba, de todo o país. Para mim foi bem emocionante estar aqui, representar a nossa pátria, é muito importante para mim, para nossa família, é incrível, assim, sabe? É uma sensação que é lá no coração, assim, que bate os tambores, é lindo. Maravilhosa, a gente dá um exemplo para eles de como que funciona a nossa pátria, pelo nosso Brasil. Então, estamos sempre juntos, trabalhando família com escola, dando o nosso melhor. Nossa performance aqui se chama Uma Rosa para Anitta. Foi um trabalho confeccionado pelas Anitas Arteiras, do coletivo Anitta Garibaldi. O ano passado, no bicentenário da Anitta, essa catarinense heroína de 2 mundos, e que muitas rosas vençam todos os canhões e que o mundo se torne aquilo que a Anitta Garibaldi sonhou e almejou. O desfile do dia 7 de setembro teve um hiato de 2 anos devido à pandemia. Ao final da manhã nublada da quarta-feira, uma palavra conseguiu definir o sentimento que permaneceu nas ruas da cidade: a emoção. Dá uma emoção, né? Retornar a Garopaba ao 7 de setembro, comemorar o bicentenário da independência, com a cidade cheia, lotada, todo mundo vencemos a pandemia. Então é dever cumprido parabenizar toda a equipe de turismo, toda a equipe de educação. Como é grande a nossa rede, né? E muito feliz, muito emocionado de estar na frente nesse momento do município. Em Florianópolis também teve desfile de 7 de setembro em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Pela primeira vez na capital catarinense, o desfile foi realizado na beira-mar continental. Nem mesmo a chuva que caiu na manhã da última quarta-feira espantou o público. Capas e guarda-chuvas se misturaram a dezenas de bandeiras do Brasil. Antes do desfile, o fogo simbólico, que representa o patriotismo do povo brasileiro. Depois, o hino da independência. Em seguida, oficiais do Exército solicitaram autorização ao governador do estado para a abertura do desfile. Apresento a tropa pronta para o desfile. Recebo a apresentação e autorizo o desfile. Apesar da chuva, o público permaneceu durante todo o desfile. É muito tempo sem ter, então o pessoal veio com tudo e demonstrando o que é a pátria, né? O importante estar com a camisa do Brasil? Sim, com certeza, tem que demonstrar, né? Não adianta falar, tem que vir e mostrar. Que sempre perdure esse sentimento da população, das crianças. Vimos muita criança, muitas mulheres participando até no desfile. Eu acho importante manter esse nacionalismo, esse patriotismo no povo,
que todo povo que tem história tem cultura, né? O ambiente era familiar. Seu Antônio veio com o filho demonstrar o patriotismo. Nós temos que ser brasileiros e temos que lutar pela nossa nação. O que achou do desfile aqui cívico e militar? Maravilha, adorei. Eu venho todos. É excelente, os militares dão assim uma segurança para a gente e nós precisamos deles e temos que dar apoio. A gente tem que estar presente, né? Com chuva ou sem chuva, a gente tem que estar aí. A população tem que aparecer na rua para mostrar o que quer. O que você acha do resgate das cores da bandeira brasileira, esse símbolo de patriotismo para nós? É primordial, né? A gente precisa disso. A gente tem que resgatar isso para os nossos filhos, deixar para os nossos netos. Isso aí a gente tem que ter honra da bandeira, não só em época de Copa, mas mostrar o que é o Brasil, né? Para dentro e para fora do país. Militares da Marinha, Exército e Aeronáutica abriram o desfile. Blindados do Exército chamaram a atenção do público. Em seguida, desfilaram as forças de segurança do Estado, com presença das polícias civil, militar e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Os desfiles não ocorriam há 2 anos, em razão da pandemia. Embora nós temos que reconhecer que muitas vidas foram levadas, né? Perdemos muitos amigos, mas também demos exemplo de termos tido, de termos obedecido à ciência, de termos visto o povo obedecendo aquilo que a ciência determinava. Veio a vacina, aprendemos muitas coisas que podemos levar como exemplo nas questões de trabalho, nas questões de nos unirmos mais, né? E olharmos que a vida é de fato passageira, sabe? E para quem desfilou pela primeira vez, jamais vai esquecer a importância desta data. Um dia muito importante, né? Porque foi uma data da independência do nosso país, Portugal, assim, né? Que a gente ganha a nossa própria independência, então eu achei bem incrível. Ao todo foram mais de 30 grupos. O desfile deste ano marcou os 200 anos da independência. E para o Maurício, que veio com a família, tem muito a comemorar. Eu vim comemorar hoje o dia 7 de setembro e também, segunda razão, meu aniversário. Então estou muito feliz por esses 2 motivos. Estou muito feliz por esse dia, muito especial para mim. 7 de setembro é um dia que, onde eu acordo, um dia como hoje, com a felicidade no rosto. Então tem dupla comemoração. Dupla comemoração. Aniversário por esse dia maravilhoso, ser 7 de setembro, Dia da Pátria. Parabéns! Muito obrigado. Teve também aqueles que presenciaram muitas comemorações pelo país, mas fazem questão de reforçar o amor pela nação. Um dia muito maravilhoso, um dia abençoado, o dia de hoje, né? O dia da independência do Brasil, né? E nós vamos torcer por nosso presidente, nosso Brasil, né? Se Deus quiser, ele vai vencer. Se Deus quiser, em nome de Jesus, ele vai vencer. Vamos em frente. Viu a caráter com bandeirinha, camiseta? Sim, torcer pelo Brasil, né? A gente tem que torcer pelo Brasil. E multidões foram às ruas de verde e amarelo em todo o país. Os 200 anos da independência também foram marcados por atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. As festividades do bicentenário da independência do Brasil iniciaram na capital federal à meia-noite, bem próximo à esplanada dos ministérios, com uma queima de fogos, tendo como trilha de fundo o hino da independência. Chefes de Estado internacionais, incluindo o presidente de Portugal, visitaram o país para prestigiar as comemorações da data. Já na manhã de quarta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desfilou em carro aberto em Brasília e seguiu até o palco montado na esplanada dos ministérios, onde participou de toda a cerimônia, que contou com a participação da Esquadrilha da Fumaça. No Rio de Janeiro, que desde as 8 horas da manhã iniciou as atividades com salvas de tiro em hora, no Forte de Copacabana, fogo! Os cariocas também assistiram shows aéreos e saltos de paraquedistas do Exército. Em São Paulo, a data teve outro motivo para comemorar. O Museu do Ipiranga, que é um símbolo da independência, foi reinaugurado.
O prédio estava fechado desde 2013, devido a problemas na estrutura. Passou por reformas no prédio e no jardim, e foi aberto ao público depois de 3 anos de obras. Além das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, o feriado de 7 de setembro também ficou marcado pelo grande movimento de pessoas nas ruas em apoio ao presidente. O chefe do executivo discursou em Brasília e no Rio de Janeiro. Em outras partes do Brasil, apoiadores de Bolsonaro foram às ruas. No início desta semana, as associações empresariais de Santa Catarina realizaram mais uma etapa do programa Voz Única. O objetivo é entregar aos candidatos da região sul as demandas empresariais. Infraestrutura é a principal deficiência da região. No encontro, a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, entregou a cartilha com demandas empresariais da região sul aos candidatos às eleições 2022. Todas as propostas fazem parte do programa Voz Única, que deve ocorrer em todas as regiões de Santa Catarina. Nesta reunião, apenas os candidatos que fazem parte dos municípios da região sul puderam participar. Esta região contempla toda a Amurel, mais o município de Garopaba. Por incrível que pareça, mais de 70% das demandas são na área de infraestrutura. Porque o nosso estado ele é um estado muito pujante, muito dinâmico, ele cresce muito acelerado. E, infelizmente, meu amigo, os serviços públicos, principalmente de infraestrutura, não acompanham. A iniciativa privada ela é muito mais competente, até porque, em função disso, a gente tem sugerido muitas e muitas privatizações. Não tem condições de cuidar, não tem capacidade para executar, terceiriza, repassa para quem pode fazê-lo e faz com mais competência e menor custo. Porque hoje o problema maior do nosso país mesmo, como todo, não só Santa Catarina, é o alto custo da máquina pública. E é uma das coisas que a gente mais luta aí. Então é esse trabalho que nós estamos fazendo com a FACISC, né, de conscientização dos nossos representantes, que são poucos aqui da nossa regional. Então, pelo que eu falei, nós temos hoje 311 mil eleitores. Né? Tranquilamente nós poderíamos ter aí 3, 4 deputados estaduais, uns 2 federal, e não temos isso. Né? Nós temos que ter voz, né? Nos representando e trazendo esses pleitos para a realidade. Mais de 20 candidatos participaram do encontro, entre eles pretendentes aos cargos de deputados estadual e federal. Apenas um candidato ao governo do estado participou e nenhum proponente ao Senado compareceu. Todos que estiveram na reunião se comprometeram com as demandas de 9 dos 19 municípios da região sul. Entre as solicitações, 5 foram colocadas como prioridade: a implantação de um terminal de cargas no aeroporto de Jaguaruna e melhorias na infraestrutura de voos comerciais, destatização do porto de Imbituba, ligação da ferrovia Tereza Cristina na malha nacional via Serra Catarinense, aumento dos efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil na região e aquisição de viaturas. Fomento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar, com atenção especial ao desassoreamento do Rio Tubarão e recuperação do Complexo Lagunar. Nós temos aqui que é a questão do aeroporto, que está sendo preparado para ir para a iniciativa privada, o porto da mesma forma, a questão da segurança pública, que é importantíssimo, que acho que é um pleito em nível estadual também, mas para nós aqui o principal nesse momento, porque fomos atingidos por uma cheia aqui nos últimos 2 meses, é o desassoreamento do Rio Tubarão, que já vem sendo discutido, já foi feito o projeto, mas infelizmente ele não saiu do papel. Como é um projeto caro, que necessita de bastante recurso, ele precisa acontecer para a gente evitar cheias no futuro. A gente vem ao longo do tempo participando do Voz Única, não é o primeiro, já é o 4º que a gente participa lá através da SIG, e uma das demandas que a gente sempre solicita é a infraestrutura, principalmente da nossa SC434, que é uma rodovia de saída e de acesso de muita gente, tanto turista quanto munícipes lá, Então é uma demanda que a gente já vem há muito tempo cobrando isso, que tem tudo a ver com o turismo, Quem chega na cidade, a cidade tem que estar bem apresentada, tem que estar de portas abertas e com um tapete bonito, Então a gente sempre
pediu essa demanda do SC434, a parte do turismo está totalmente envolvida com isso, e a parte de policiamento também, que teve uma defasagem muito grande nos últimos tempos, a gente também incluiu no Voz Única. Falamos em ferrovia, que é extremamente importante, né? Falamos em porto, né? Que é o desenvolvimento do porto aqui, né? Falamos da região do Complexo Lagunar. Esse de extrema importância, por quê? Que é o desassoreamento do Rio Tubarão, tá? A recuperação da lagoa. Então nós temos várias demandas, por exemplo, aqui na região sul, algumas obras pontuais, por exemplo, a questão das enchentes, da poluição do rio, o aeroporto de Jaguaruna, que está extremamente subutilizado, o porto de Imbituba, que está subutilizado, que poderia ser muito mais dinamizado se fosse privatizado, por exemplo, com investimentos em infraestrutura e tal, a ferrovia Tereza Cristina, ou se ela ligasse com a malha ferroviária nacional, que desse ligação, por exemplo, ao oeste catarinense pelo Planalto, o que chega de mercadoria importada de Imbituba poderia ser transportado lá para o setor do agronegócio, o que se exporta de agronegócio poderia vir para o porto de Imbituba e, bom, enfim, cada nossa região tem suas particularidades. Agora, o foco maior realmente tem sido infraestrutura. E isso é uma pena porque isso atravanca o desenvolvimento e encarece sobremaneira a produção. O objetivo do projeto é continuar acompanhando essas demandas que foram prometidas pelos candidatos. E o mais importante que eu vejo nisso é a sequência que a gente quer dar, porque não nada adianta já a gente vir aqui, colocar pleitos, eles virem, nós bater palmas e isso não ser cobrado no futuro. Então a gente vai fazer um acompanhamento a partir do dia 1º de janeiro de 2023, porque já está mais do que na hora desses pleitos saírem do papel, porque eles vão e voltam. E agora a gente quer fazer de uma forma diferente, né, para que eles realmente aconteçam, para que na próxima eleição, daqui a 4 anos, a gente esteja discutindo aqui outros pontos, outros pleitos, né, necessários para o nosso crescimento. Pós-eleição, né, os candidatos que forem eleitos, a FACISC, nós da regional, não só a FACISC, mas as associações também, vamos acompanhar e cobrar deles, né, exatamente esse compromisso que eles acabaram de assumir conosco aqui. Outras cidades já receberam esses encontros em regiões diferentes do estado. Na próxima semana será a vez de Criciúma e outras 6 reuniões devem acontecer. A última será dia 22 de setembro em São Miguel do Oeste. Algumas obras estão sendo realizadas ao longo da BR-101, no trecho de Imbituba. Melhorias nos acessos e na ponte em Araçatuba buscam trazer mais segurança aos motoristas. A CCR Via Costeira tem a concessão de um trecho de 220 quilômetros da BR-101. São 31 acessos ao longo do trecho, sendo que 7 deles estão localizados em Imbituba. Obras de melhoria estão sendo realizadas em 3 desses acessos, nos quilômetros 271 da pista norte e no quilômetro 286, em ambos os sentidos. A ponte do rio Araçatuba também está sendo readequada para aumentar a segurança dos motoristas. Para quem trafega nela, pode identificar que ela não tem acostamento, que ela é mais estreita, que a estrutura dela é um pouco mais antiga. Então, qual que é a nossa obra que está sendo realizada aí? Ela vai ter todo um reforço, né, para aumentar a classe dela, ou seja, para ela aguentar mais peso, e também ela vai ser adequada na questão das larguras de faixa e também de acostamento, e isso trazendo aí bem mais segurança, né, e conforto aí aos usuários que passam por ali. A BR-101 é uma rodovia de longa distância, com tráfego em alta velocidade. São 4.650 quilômetros que atravessam o país, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Por isso, a rodovia acaba se aproximando de áreas urbanas, muitas delas populosas. As obras nos acessos, com ampliação de vias marginais, buscam trazer mais comodidade, especialmente para os moradores da região. Quem está na rodovia, né, na longa distância, quer deslocar com velocidade, e a gente tem o interesse local das pessoas, dos moradores da região ali, que acabam deslocando em velocidade mais baixa, né? Então, sempre que a gente tiver condições de tirar, de segregar esses tráfegos, né, a gente acaba contribuindo aí para a segurança viária. Então, a importância dessas vias marginais, dessas melhorias de acesso, é trazer mais segurança, principalmente para a comunidade local, para a comunidade que mora nessas regiões aí, que vão ter uma condição
maior de segurança tanto para acessar quanto para sair da rodovia. As obras nos acessos de Imbituba já foram concluídas. No entanto, as melhorias que estão sendo realizadas na ponte em Araçatuba e também na ponte sentido norte em Paulo Lopes continuam pelos próximos meses. A orientação é que os motoristas que transitam pelo trecho fiquem atentos às orientações e redução de pistas. A pedido do Ministério Público, os ranchos de pesca que ficam na beira da Lagoa de Garopaba devem ser cadastrados. As construções sem cadastro poderão ser demolidas. Proprietários de ranchos de pesca na Lagoa de Garopaba devem realizar o cadastramento das construções na área. O local, que também é conhecido como Lagoa da Encantada, banha os bairros Areias de Palhocinha, Palhocinha, Capão e Encantada. Por ser de responsabilidade da União, todas essas instalações devem ter apenas a finalidade de pesca, devidamente comprovada. Este cadastramento está sendo realizado pela Secretaria de Agricultura e Pesca de Garopaba. Primeiramente, deixar bem claro, né, que esse trabalho, todo esse movimento, ele não foi promovido pela SPU. Né? O que aconteceu ali foi um objeto de denúncias e da forma como está sendo colocado, né? Foram fixados os ranchos ali, geraram várias denúncias o Ministério Público, né, abriu um inquérito, onde que eles pedem, né, eles determinam que nós, juntamente com o município, façamos ali a identificação de todos os pescadores que utilizam, né, os proprietários daqueles ranchos que se encontram ali na lagoa, muitos em espaço aquático e outros ali na área da areia ali, que é de bem de uso comum do povo. A Secretaria de Agricultura e Pesca recebeu um ofício do Ministério Público através do SPU para que a gente fizesse o levantamento do cadastramento dos ranchos de pescas. Então a gente começou a ir atrás de alguns pescadores para poder fazer esse levantamento. Sem muito sucesso, a gente resolveu fazer uma reunião que foi muito positiva. Foi feita no dia 18, a 1h da tarde, lá no salão da igreja do Capão. Foi muito produtiva a reunião. E no mesmo dia já foi feito o levantamento lá de 19 proprietários de rancho de pesca. Né? E hoje a gente já está, através da secretaria, está vindo mais pessoas também se cadastrar aqui na secretaria. Ela pode vir até a secretaria que ela vai fazer todo o cadastro. Isso é tudo gratuito, isso não é para cobrar imposto, isso é totalmente gratuito para a gente poder fazer todo esse levantamento. Acredita-se que são mais de 50 ranchos instalados na lagoa que coloca na mesa de muitos pescadores de Garopaba o siri, o parati e, em algumas épocas do ano, a tainha. Por não se ter um controle das construções, o número não é exato. Mas além de ter este controle na quantidade de instalações, o objetivo é limitar que sejam realizadas outras finalidades no local. Eu acho que o rancho aqui tem prioridade para os pescadores, que usam essa aqui como uma fonte de renda também, né? E seria importante esse cadastramento de rancho para que todos possam ter o rancho de acordo pela lei, né? Conforme a prefeitura estava fazendo. Tem pescador aqui que usa a pesca como uma fonte de renda. Tem vários aqui que eu conheço. Aqui no nosso ponto de pesca, como ali na Ilontra também tem umas pessoas ali também que utilizam o rancho como uma fonte de renda, que são necessidades. Não trabalho, né? E isso aqui eu uso como para pegar o seu sustento no dia a dia. Sim, ali é muito importante até porque para que eles usam esse rancho para fim de pesca. Esse é o intuito, né? Então é muito importante para nós da secretaria e também para eles mesmo, para a gente saber quantos ranchos tem, quem são os seus proprietários, para que use realmente para a questão de pesca. Né? Para a regularização do rancho, o proprietário deve levar até a Secretaria de Agricultura e Pesca um documento pessoal com foto e a carteira de pescador. Com estes comprovantes, será emitido pela Superintendência do Patrimônio da União o termo de autorização de uso sustentável, o TAUS. E eles só irão conseguir a regularização efetiva se pescador for. Né? Para isso nós já temos alguns requisitos, que é a carteirinha de profissional de pesca, se tem embarcação tem a documentação, ele tem que ter um lastro. Né? Infelizmente, as pessoas que utilizam o rancho para eventuais lazer, algo que fuja disso, não conseguirão. Isso aí é uma coisa muito,
muito objetiva e tem que ser tratada de forma muito clara e objetiva nesse sentido, porque, como eu disse, não há outro instrumento que eu consiga regularizar um rancho que fica dentro de uma lagoa onde todo mundo, né, tem que olhar para esse lado da conservação e ele vai eventualmente pescar. Então isso é um custo muito grande em termos ambientalmente por uma utilização tão pouca, e ele foge daquela ideia de preservar a comunidade tradicional. O cara ele não está preservando a cultura, né? Ele está tendo algo que não tem nenhum tipo de regularização, né? Hoje os ranchos que estão lá eles não têm nenhum tipo de autorização, regularização. A ideia é que se regularize, porém só para os pescadores. Antigamente tinha menos, hoje tem mais, porque antigamente o pessoal deixava as canoas uma vez amarrada até num pau, né, na beira da lagoa, e hoje eles usam o rancho até para guardar as suas canoas, as suas bateiras, né, e para sair para pescar também na lagoa. Então quando dá tainha no inverno, o pessoal frequenta muito a lagoa, porque é uma tradição que nunca para nessa nossa região aqui, né. Eu acho que isso aí é uma coisa importante, Vinícius. Eu como pescador, né, que me considero como pescador, apesar de ter outra fonte de renda, como várias pessoas também têm, mas esse cadastramento aí é muito importante porque é uma área que todo mundo preserva como pescador, não como utilizar, como fazer festa ou se apossar de uma área que às vezes amanhã ele começa a fazer um rancho e amanhã e outro dia pode fazer uma casa, né? Entramos em contato com o Ministério Público Federal para entender o que será feito caso o proprietário não consiga realizar o cadastro. O Ministério Público informou que houve uma redistribuição e que, atualmente, o processo está em análise. Uma lei estadual catarinense, aprovada recentemente, inclui o abandono de animais como crime. No entanto, a medida não tem surtido efeito. É que, desde o início do ano, houve aumento de animais abandonados. Desde o início do ano, a Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis, órgão responsável por atender cães e gatos vítimas de maus tratos, registra aumento do número de animais abandonados. A profissional que atua no órgão elenca as razões. A gente tem notado esse aumento nas situações de abandono de animais. A gente chegou aí em algumas conclusões, sejam elas a crise econômica que o país vem passando, né? O aumento dos preços e do custo de ter um animal de estimação hoje. Então isso tem interferindo na negligência e no próprio abandono, bem como a falta de tempo da população no pós-pandemia, não? Então retornando os trabalhos, as pessoas acabam ficando menos tempo em casa e acabam vendo que não tem disponibilidade de tempo para aquele animal que adotou quando estava em casa, com bastante tempo livre. Uma lei aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado inclui o abandono na lei de maus tratos de animais. Mas, segundo os responsáveis pelo órgão, o desafio agora é a comprovação do abandono e a penalização das pessoas que cometem esse tipo de crime. Mas esses vítimas de maus tratos ou atropelamento ou gravemente feridos em via pública. O critério que a gente utiliza para fazer esses resgates são os chamados, né? Chamados esses vindo da Polícia Militar ou da Guarda Municipal ou até do próprio munícipe que presencia uma situação de um animal que esteja realmente em risco iminente de morte ou precisando muito de atendimento veterinário. A diretoria também presta atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda da capital. É preciso apresentar documentos de identificação e comprovante de residência. Outra ação importante é a castração. A gente aqui fornece castração gratuita para todos os munícipes de Florianópolis. É só vir agendar. A gente também está com a unidade móvel nos bairros, então a gente está fornecendo bastante castração aí, basta a pessoa querer. A produção de leite catarinense contará com um núcleo de ciência, tecnologia e inovação no setor. Com a participação da Universidade do Estado de Santa Catarina, a iniciativa pretende potencializar a produção e a qualificação profissional. Santa Catarina é o quarto estado que mais produz leite no Brasil. A estimativa é de quase 3 bilhões de litros por ano. O cenário exige mais qualificação profissional e qualidade no produto. A necessidade de potencializar a produção catarinense fez com que a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa discutisse a importância de se ter um laboratório no estado.
A Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, participou de reuniões. E o que era para ser apenas um laboratório vai dar lugar a um núcleo de ciência, tecnologia e inovação do leite no estado catarinense. Esteja coordenando junto às demais instituições, enfim, cooperativas, agroindústrias, os produtores, a SIDASC, a própria EPAGRE, para melhorar também a cadeia produtiva do leite. Será feita a capacitação também de produtores para a melhoria dessa qualidade, cursos para a questão de melhor competitividade, administração da propriedade. Então, tudo isso está envolvido a universidade e outras instituições. O núcleo será construído em Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina. A região é responsável pela produção de pelo menos 70% do leite catarinense. O investimento da UDESC deve chegar perto dos 10 bilhões de reais. E parte dos recursos é proveniente de emendas parlamentares garantidas pelos deputados estaduais. A estrutura de cerca de 4 mil metros quadrados deve ficar pronta em pelo menos 1 ano e meio. Para quem produz, a iniciativa deve fazer toda a diferença para ampliar possibilidades no campo. É o caso da Rafael e o marido, que trabalham com gado leiteiro em Palmitos, no oeste de Santa Catarina. Para eles, com o laboratório, não só grandes produtores serão beneficiados. A implantação desse projeto, desse laboratório, eu acredito que vem só agregar valor, para a nossa produção. Hoje a gente produz 17 mil litros de leite por mês e ganhamos R$ 13,49 o litro. Então, a gente saber que tem mais uma ferramenta a nosso favor é muito gratificante, essa valorização do pequeno e do grande produtor rural. Especialistas vinculados à UDESC afirmam que o núcleo deve melhorar a produtividade e garantir inovação, competitividade e eficiência ao setor. A estrutura também deve agregar valor à rota de integração, na faixa de fronteira, que inclui pelo menos 82 municípios. No entanto, o reitor da UDESC destaca que, mesmo sendo implantado no oeste catarinense, os serviços do núcleo devem atender municípios de outras regiões produtoras de leite e se consolida como segunda bacia leiteira do estado. Outras regiões, inclusive o Planalto Catarinense, a região serrana, não é mesmo? E também a região do Alto Vale. A UDESC ela tem unidades, centros de ensino distribuídos pelo estado de Santa Catarina. E as entidades que estão junto, as instituições, EPAGRE, SIDASC também. Então, com certeza, nós avançaremos sim em outras regiões do estado com esse projeto. O Núcleo de Tecnologia do Leite deve ampliar a diversificação do mix de produtos lácteos. E a estrutura será dividida em 3 setores, com laboratório de qualidade, indústria de lácteos em escala piloto e laboratórios de pesquisa e inovação em derivados. E o governador em exercício entregou nesta semana ordem de serviço para duplicação da SC-108 e implantação do contorno leste de Cocal do Sul. A obra é esperada há anos pelos moradores da região. Está autorizada a começar a obra de duplicação da SC-108 entre Uruçanga e Criciúma, com a implantação do contorno viário de Cocal do Sul. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi entregue nesta semana pelo governador em exercício, Moacir Sopelza. A obra de duplicação da SC-108 no sul do estado começa no entrocamento com a SC-445 em Uruçanga e vai em direção a Criciúma, fazendo o contorno leste de Cocal do Sul, trecho que será implantado até a chegada a Criciúma. A extensão total é de pouco mais de 16 quilômetros e os investimentos somam mais de 225 milhões. Será a maior obra em rodovia estadual em andamento em Santa Catarina. Após onda de calor intenso da última sexta-feira,
Tempo muda e se mantém com temperaturas amenas e muita nebulosidade. Todos os detalhes agora, na previsão do tempo. Semana começa com instabilidade. No domingo teremos o dia bem aproveitável, mas já durante a noite as nuvens podem aparecer, deixando o tempo bem fechado. As temperaturas variam entre 12 e 17 graus. A partir de segunda, todos os dias irão apresentar o céu bem encoberto. O maior risco de chuva aqui para Garopaba e região é neste início de semana. Na própria segunda-feira, pela manhã, cai uma chuva mais forte e durante o dia, à noite, vai perdendo força. As temperaturas variam entre 14 e 18 graus. Na terça e na quarta ainda haverá bastante cobertura de nuvens, mas os mapas apontam possibilidade de cair chuva novamente apenas no início da quinta-feira. Nestes dias, as temperaturas irão variar entre 15 e 20 graus. Por enquanto, são essas as atualizações do tempo para o início desta semana. Eu volto na próxima edição do Pix Notícias. A abertura da exposição Redes do Invisível, de Fabrício Garcia, ocorreu na última quinta-feira, dia 8. O conhecido artista de Garopaba fez sua primeira exposição individual em Florianópolis. Fabrício Garcia, também conhecido como Mano Red, é um artista visual garopabense. Suas cores estão expostas em muros, telas e caricaturas. O artista já havia feito uma exposição individual na Bienal da Caricatura no Rio de Janeiro, em 2013. E essa semana, a abertura da exposição Redes do Invisível ocorreu no Espaço Cultural BRDE, em Florianópolis. A mostra é a primeira exposição individual do artista com pintura. Os quadros apresentados se propõem a refletir sobre questões universais, como a morte, a violência e a beleza, a partir de uma localização geográfica e cultural bem específica, o universo pesqueiro de Garopaba. Bom, os trabalhos ele tem uma relação direta com o meu espaço, né? Pensando os peixes, pensando o pescador, pensando as habilidades manuais do ofício do pescar, né? Então, mas eu faço uma relação direta com o meu trabalho também, que é o trabalho da minha mão que pinta e o pescador que está pescando, que limpa o peixe. Mas eu trago outros elementos dentro desses trabalhos, que é pensar a memória, pensar o tempo, essa visceralidade que é do próprio ser humano e também essa relação do desaparecimento, da morte, que é algo que a gente sofreu muito no meio da pandemia, né? A escolha dos trabalhos se deu a partir do diálogo com o artista, né? A gente conversou bastante, essa exposição ela estava prevista para acontecer em 2020, então, né, nessa pandemia, esses 2 anos a gente teve para trabalhar e rever várias outras coisas, né? O processo curatorial se deu a partir de uma relação entre a memória e o tempo, né? As obras, então, elas dialogam com esse sentido, né? A cultura, o Fabrício se apropriando, né, de uma cultura pesqueira que envolve o próprio contexto dele, né, acaba significando, trazendo mais sentido para a exposição, para os quadros, né, a própria familiaridade, né, dessa temática com Florianópolis e com toda a região litorânea aqui do estado, né, traz já sentidos e a gente coloca aqui uma outra vertente, né, uma valorização das pessoas que praticam essa cultura, né, não somente o simbolismo que ela gera, que é muito alimentado, né, com outros interesses, assim. Então aqui a gente estipula, né, as mãos dos pescadores, a ação do peixe, de cortar o peixe, né, o próprio descarte do que é pensado, né, do descarte da cabeça do peixe, que não é vendido, mas ele é consumido, né, por outras pessoas. Então tudo isso envolve, né, a exposição, trabalhando essa ideia de tempo e de memória, de afeto e do contexto. Sobre o processo de criação, o artista conta que os quadros nasceram ao longo da pandemia, momento que presenciou o tempo de outra forma. Ele também diz que se propôs a registrar o trabalho manual dos pescadores, trazendo para mais perto da luz questões sociais muitas vezes invisibilizadas. Tinha alguns quadros que eu havia iniciado e a pandemia houve um declínio muito grande na questão da cultura, né? A gente teve que se reinventar. E diante dessa forma de reinventar, de repensar o trabalho, eu comecei a trabalhar com outras mídias também, com som, com vídeo, mas a pintura sempre esteve ali, inserida no meu ateliê. E aí, durante a pandemia, eu comecei a revisitar
os meus trabalhos, a pensar sobre ele, e voltando o convite dessa exposição que deveria acontecer em 2020, com a pandemia ela não pôde acontecer, acabei vendendo todos os trabalhos dessa fase, eu tive que repintar outra exposição praticamente. E aí foi aquela coisa maluca, né? Dando aula, trabalhando e focando nos processos da noite até a madrugada, eu ficava pintando todos os dias. Então, quase todas as obras aqui foram feitas durante o processo da pandemia. O Redes do Invisível, primeiro ele faz essa conexão, né, do fazer, das manualidades, né, dessas conexões entre essas pessoas que são, de alguma forma, invisibilizadas por nós. Porque o invisível não é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente deixa de olhar. Muitas vezes você vai na praia, quer comprar o seu peixe, mas você ignora o pescador pela visceralidade, talvez pelo cheiro, odor, tudo aquilo muitas vezes acaba criando relações de apagamento, de a gente não querer ver. Então o Redes do Invisível ele busca fazer um apontamento para que as pessoas enxerguem porque eu também me considero um invisível, porque eu sou artista e a gente que trabalha na cultura é muito invisibilizado pelos outros, a gente acaba ficando à margem do sistema, então é isso que eu quero tentar trazer um olhar para esses invisíveis. O Fabrício ele é muito articulado, e acaba trazendo essa multiplicidade no próprio ser artista, O artista não é só o que pinta, não é só o que desenha, o que faz a gravura, mas a relação que ele estabelece com a própria cidade, com o próprio contexto, envolvendo as pessoas, Eu acho que isso traz uma força e, consequentemente, reverbera na cidade, Redes do Invisível é uma exposição gratuita e fica aberta ao público até o dia 7 de outubro. Bom, eu gostaria de convidar a todos para prestigiar a exposição Redes do Invisível, que vai ficar aberta do dia 8 de setembro até o dia 7 de outubro. A visitação é de segunda a sexta, das 13 às 19 horas, aqui no Espaço Cultural BRDE, no centro de Florianópolis, na Avenida Hercílio Luz, 617. Eu conto com a presença de vocês. Venham prestigiar a cultura local, venham apreciar Garopaba e Florianópolis nessa exposição. Essa semana, o Floripa Jazz Festival está agitando o aeroporto de Florianópolis e também a praia de Jurerê, no norte da ilha. A 10ª edição do evento traz mais de 20 atrações ao longo dos 5 dias de programação. O jazz tem como berço a cultura afro-americana e influenciou diversos outros gêneros musicais, como a bossa nova no Brasil. Com ritmo não linear, a maior marca do jazz é a improvisação. E essa semana, os moradores de Florianópolis tiveram a chance de ver de perto grandes músicos do estilo, no Floripa Jazz Festival. A 10ª edição trouxe mais de 20 atrações, entre bandas e músicos solo, para agitar a ilha ao longo dos 5 dias do evento. Está sendo um privilégio para a gente produzir esses artistas todos, Que o festival se propõe a ter essa transversalidade de camarim, de backstage. Aí alcança o público com todo esse espírito de festival que traz estilos diferentes, regionalidades diferentes, artistas que já figuraram em grandes palcos do mundo todo, artistas locais que também nessa troca amadurecem nos sentidos, E o público que acaba recebendo isso como um presente, O Trovão Rocha Trio iniciou a noite com um repertório de composições feitas pelo baixista do grupo. As músicas mesclam arranjos estruturados com espaços abertos de interação entre os músicos. Trovão Rocha fala sobre a importância da cidade ter um festival de jazz com tanta qualidade e acessível a todos. Acho que o festival ser gratuito, principalmente, é muito importante. Acho que ser em espaços públicos é ainda mais importante, Então, ações que descentralizem, o acesso à cultura são muito bom.
É muito legal que isso role aqui no aeroporto, né? Quem sabe em uma outra oportunidade poderia ter também em outros espaços mais acessíveis, né? Também para as pessoas da cidade, né? Mas incrível e é realmente muito importante. O grupo Christian Esperandir veio de Porto Alegre participar pela primeira vez do evento. O quinteto fez uma apresentação utilizando gêneros musicais como o rock, a MPB e alguns ritmos gaúchos, repaginados no jazz. Na verdade, há alguns anos a gente vem falando disso, né? De como é importante estar nesse circuito de festivais, né? E como a gente gostaria de estar mais presente em festivais de jazz e tal, que é a nossa vontade, né? E sempre foi um sonho, na verdade, estar nesse palco do Floripa Jazz, né? E graças a Deus hoje a gente está aqui. Então, com certeza, tem muita relevância para nós e com certeza para todo mundo, né? Que faz música instrumental, que gosta de música instrumental. Estar no palco do Floripa Jazz realmente é muito importante pra gente. Com muito bom humor, o músico Derico, acompanhado do grupo Brasa Gente, encerrou a noite da quinta-feira. O festival termina no domingo e terá como uma das grandes atrações o show de Hamilton de Holanda e Thiago Espírito Santo, às 19h30, no aeroporto de Florianópolis. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. O assunto do momento é o avanço da economia do Brasil. O segundo trimestre teve crescimento além do esperado com serviços e investimentos. Uma boa notícia, né, Tiago? Uma excelente notícia e posiciona o Brasil em 7º no ranking de crescimento. Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Esse crescimento foi impulsionado pela recuperação do setor de serviços e aumento do consumo das famílias e dos investimentos, mantendo o ritmo visto no início do ano, apesar da inflação e dos juros elevados. No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, teve alta de 1,2% na comparação com os 3 meses anteriores, após crescimento de 1,1% entre janeiro e março. O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da agência Reuters. Com isso, o PIB avançou 2,5% no primeiro semestre do ano, frente ao mesmo período de 2021, e a atividade econômica está 3% acima do patamar pré-pandemia. O resultado também atingiu o segundo patamar mais alto da série, atrás apenas daquele alcançado no primeiro trimestre de 2014. Eu trago esses dados porque certamente na grande mídia não tivemos o destaque merecido, ou foram manchetados como um mais, ou ficaram em nota de rodapé. E obviamente, pois assim como combate à corrupção, a economia também influencia o eleitorado. E para muitos esse momento importante não deve ser comemorado. Isso prova que mesmo em um momento difícil, o nosso país está passando por essa fase de vento em popa, diferente de muitos países aqui da América do Sul. Cito, por exemplo, a Argentina e até mesmo o Chile.
é que a ascensão da esquerda por aqui não tem sido praticamente um fracasso. Inclusive, há estudos econômicos que apontam que sem pandemia e sem guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Brasil estaria em uma posição jamais vista na história mundial. Quem sabe isso não possa acontecer nos próximos anos, Marcelo. E as pesquisas eleitorais, Thiago, já têm resultados após o dia 7 de setembro. Já temos sim, Marcelo. A pesquisa do Instituto Paraná, divulgada nesta sexta-feira, mostra o presidente Jair Bolsonaro liderando a corrida eleitoral no estado de São Paulo. De acordo com a pesquisa, 39% dos entrevistados pretendem votar em Bolsonaro. O ex-presidente e ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva aparece na segunda posição com 33%. Na terceira colocação, Ciro Gomes aparece com 8%, seguido de Simone Tebet com 6,6%. Os outros candidatos não pontuaram 1% na pesquisa. Números que refletem perfeitamente o que a gente vê aí na rua e na popularidade. Eu costumo dizer que as pesquisas do Instituto Paraná são as que mais demonstram a realidade das ruas, em todas as regiões do país. Aqui em Santa Catarina, Bolsonaro também lidera, segundo a pesquisa Jovem Pan Mapa. Na estimulada, o presidente aparece com larga vantagem de 57,1%, Lula em segundo com 22,7% e Simone Tebet vem em terceiro com 6,5% e Ciro Gomes em quarto lugar com 4,4%. Também nessa pesquisa, 40% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ótimo e 17,8% bom. São os dados refletindo a realidade aí, Marcelo. E sobre o 7 de setembro, Thiago, o que podemos tirar de conclusão? Olha, Marcelo, um dia histórico. Afinal, comemoramos 200 anos da independência, uma data que jamais poderemos esquecer. Os destaques, claro, para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Em Brasília, mais de 1 milhão de pessoas devem ter passado pela esplanada dos ministérios. Uma verdadeira demonstração de civismo e de patriotismo. Agora, passando o momento, a velha mídia dispara todo o seu ódio, tentando a todo custo incriminar o presidente por crime que não existe. Tem comentarista que até perdeu o raciocínio e já pune como se fosse um juiz ou uma juíza. A verdade é que o presidente Jair Bolsonaro resgatou o verdadeiro valor da bandeira nacional. As cores verde, amarelo, azul e branco são nossas, de todos os brasileiros. Mas a verdade é que perdemos no tempo o nosso patriotismo e Bolsonaro, desde 2018, resgatou essas cores que antes só eram lembradas em Copa do Mundo. Aqui eu lembro os famosos atos do 1º de maio, mais especificamente em São Paulo, onde as comemorações do Dia do Trabalhador sempre deixavam de lado as nossas cores, que eram substituídas pelo preto e pelo vermelho muitas vezes. Nessa época, o presidente discursava ao público, inclusive em época eleitoral, e ela, a velha mídia, sequer questionava algo. Aliás, é bom lembrar também que os chefes do Executivo não renunciam para concorrer à reeleição. Prefeitos, governadores e presidentes continuam no cargo. Sempre foi assim. Se querem diferente, mudem a legislação eleitoral. Como diz a Maju Coutinho, Marcelo, vou encerrar assim, o choro é livre, por hoje é só. E além, Thiago, de resgatar as cores verdes e amarelas, né, tão esquecidas momentaneamente, né, essa notícia nos faz pensar também que tudo terminou de uma forma pacífica, o que é melhor disso tudo, né? Bem lembrado, Marcelo, você nos acompanhou em Florianópolis, na capital, na cobertura, que é a matéria que vocês veicularam agora há pouco. Um ato civilizado, a população demonstrando patriotismo, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu, já que estamos em eleição, com o seu candidato à presidência, e todos eles podem usar o verde, o amarelo ou o azul e branco, mas essas são as nossas principais cores, é isso que a gente não pode esquecer. É isso aí, Thiago, muito bom ver e ouvir notícias assim, né? E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD.
Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.